tem pacientes de 30 anos hoje que já tem aquele olhar cansado, com bolsa de gordura, ou olhar fechadinho. Então, assim, como é a primeira parte que chama atenção nas pessoas, é a região dos olhos, então tem procurado cada vez mais, né, os pacientes a realizar esse tipo de procedimento. E os homens, porque a região frontal, que é da testa, a sobrancelha, era mais caída. Então, além da estética, prejudica o campo visual. Então, Ok. esse é mais um motivo que os homens procuram realizar essa blefaroplastia estruturada, não só para retirar o excesso de pele e bolsa de gordura, como para abrir mais o olhar. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Hoje eu abro a porta do nosso consultório para o Dr. Rodrigo Durães. Gente, presta bem atenção nesses números. Mais de 20 anos de experiência e mais de 20 mil cirurgias realizadas. E aí, como é que foi essa decisão pela oftalmologia, né, por se especializar em cirurgia, no seu caso, hoje, blefaro, entre outras? Conta um pouquinho dessa história e seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Zé, a minha especialidade é cirurgia plástica ocular. Na verdade, é uma subespecialidade da oftalmologia. Então, a gente realiza 3 anos de oftalmologia e mais 2 anos de cirurgia plástica ocular, que são cirurgias das pálpebras, órbitas e vias lacrimais. O carro-chefe, a principal cirurgia, é a blefaroplastia, que é a cirurgia plástica estética das pálpebras. Mas tem uma gama grande de outros tipos de cirurgias. Nós estávamos falando agora há pouco no bastidor sobre quase que não sai, pode continuar aí, a blefaroplastia ter superado a lipoaspiração, que era um número que nós tínhamos da cirurgia mais realizada no Brasil. O que o senhor acredita que está ali no dia a dia, ver essas mulheres, né, fazendo, qual o grande benefício e por que tanta cirurgia de blefaro? Isso, saiu recentemente no noticiário, falando que a blefaroplastia hoje é a número 1 em números de cirurgia plástica estética no Brasil, superando a lipoaspiração. O principal motivo é melhorar a autoestima facial, né? Porque os olhos é a primeira parte que as pessoas observam uns, né, nos outros. Então, como é uma cirurgia estética da pálpebra, e hoje a gente tem também a blefaroplastia estruturada, que não só corrige a pele e bolsas de gordura da região palpebral,
como corrige algumas assimetrias, como a queda da sobrancelha. Ah, então você pode melhorar, inclusive, a altura da minha sobrancelha, que vai me dar, não é aquele olhar caído ou um só caído. Isso, porque a blefaroplastia tradicional é só retirada de pele e bolsas de gordura. Já a blefaroplastia estruturada, a gente agrega outros procedimentos, como até mesmo a pálpebra mais fechadinha, o olhar mais fechado, a pálpebra caída, a gente abre mais os olhos, levanta a sobrancelha, reposiciona a pálpebra inferior, né, além de tirar as bolsas de gordura. Então, isso é a blefaroplastia estruturada, que agrega valor e dá um resultado bem mais satisfatório. Então, e outro motivo que tem aumentado muito o número das cirurgias, que os pacientes do sexo masculino têm procurado muito também a cirurgia. Quando eu iniciei há 20 e poucos anos atrás, 80% era pacientes do sexo feminino. Hoje em dia, está em torno aí de 60-40, 55-45, está muito próximo o número de cirurgias de mulheres e homens. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas eu acredito que é o primeiro sinal também do cansaço, principalmente com a pálpebra superior, parece que seu olho vai fechando, a carne vai caindo aqui por cima. No caso das mulheres, até a questão da maquiagem já se começa a não poder utilizar. Então, eu acredito que em virtude disso também, né, de ser um dos primeiros lugares, o senhor acredita que o envelhecimento mostra ali que chegou? Tem muito a ver com a parte genética, né? Então, assim, tem pacientes de 30 anos hoje que já tem aquele olhar cansado, com bolsa de gordura, ou olhar fechadinho. Então, assim, como é a primeira parte que chama atenção nas pessoas, é a região dos olhos, então tem procurado cada vez mais, né, os pacientes a realizar esse tipo de procedimento. E os homens, porque a região frontal, que é da testa, a sobrancelha, era mais caída. Então, além da estética, prejudica o campo visual. Então, esse é mais um motivo que os homens procuram realizar essa blefaroplastia estruturada, não só para retirar o excesso de pele e bolsa de gordura, como para abrir mais o olhar. Entendi. A pálpebra inferior e superior. Tem pessoas que têm indicação, tem que ter indicação, como é que funciona? O senhor mede? Tem alguma coisa? Tem. Toda cirurgia tem um exame pré-operatório. Então, é um exame complexo, né? É um exame oftalmológico, a gente tem que ver o filme lacrimal, somente pessoas que têm o olho seco. Brasília tem muitos pacientes que têm o olho seco. Tem que tratar primeiro essa superfície ocular, tratando o olho seco, e o paciente tem que ter indicação. O que seria indicação da parte superior? Ter excesso de pele com o olho fechado, porque tem que sobrar alguma pele, porque o olho tem que fechar. Então, tem que ter o excesso de pele, tem as bolsas de gordura, e na pálpebra inferior é uma cirurgia até mais complexa, pode complicar muito, porque às vezes quer tirar muita pele para deixar o olhar lisinho e a pálpebra baixa. Então, com isso, vai piorar os sintomas de olho seco, como sensação de areia, ardência, vermelhidão. Então, tem que ter uma consulta pré-operatória e uma boa indicação. Não é todo mundo que pode realizar esse tipo de cirurgia, não. Maravilha. E tem gente que faz só a inferior, tem gente que faz só a superior, existe um tempo? Tem. A maioria das pessoas tem mais indicação na superior, mas tem pessoas que têm mais na inferior e, é lógico, normalmente depois de 50, 60 anos, é mais comum ter indicação da pálpebra superior e inferior. E na inferior, pensando nessa questão estética mesmo, né? Porque como você trouxe, a grande vantagem de fazer com o oftalmologista é o fato da funcionalidade do olho, né? Não é o oftalmologista geral, tem que ser um subespecialista em cirurgia plástica ocular. Porque na oftalmologia geral, nos 3 anos, a gente aprende o básico de cada subespecialidade. Aí, com mais 2 anos de especialização em cirurgias palpebrais, que a gente se torna um perito, né? E a vantagem de fazer com um oftalmologista especialista em pálpebra é que ele vai avaliar a parte funcional do olho. Tem mesmo os aparelhos, tem os microscópios para avaliar a córnea, a superfície, as vias lacrimais, para saber a quantidade de tecido que pode ser retirada e fazer o reposicionamento também da pele, tendões, músculos. E hoje em dia, com tantas cirurgias plásticas, né, faciais, e as pessoas tendem vou fazer tudo logo, né, ali junto com o cirurgião plástico. Então, qual a sua percepção nesse sentido, no que tange a questão da pálpebra inferior aí, que normalmente é o que
nas cirurgias, principalmente as mais modernas, né, Certo. já prometem esse resultado, inclusive da cirurgia ocular. Certo. O cirurgião plástico geral também faz as cirurgias de pálpebra, principalmente as blefaroplastia, né? As patologias palpebrais é mais o especialista mesmo em pálpebra, que é o plástico ocular. Eu prefiro fazer separado a cirurgia palpebral da cirurgia facial. Às vezes, já operei junto com colegas cirurgiões plásticos, eu faço a cirurgia palpebral, ele faz o lift facial, ou o otorrino faz a rinoplastia, mas eu prefiro fazer separado, porque a minha cirurgia das pálpebras é com anestesia local e sedação, não é geral. Com isso, eu consigo, durante a cirurgia, colocar o paciente sentado, a marca senta, e eu observo a altura da pálpebra, o reposicionamento dos músculos, dos tendões, e a gente consegue fazer um ajuste final antes de acabar a cirurgia. Com isso, evita muito ter que fazer algum retoque, reparo, alguma coisa. Então, assim, é muito raro o paciente ter que voltar para fazer algum ajuste nesse tipo de cirurgia. Você falou justamente dessa questão da pálpebra, né? E esse é um dos grandes medos das pessoas. Como é que você consegue trazer essa naturalidade, né? Manter a funcionalidade e ter resultados, né? Nós sabemos hoje que você, além dos anos de experiência, é um dos cirurgiões mais procurados para corrigir, né, cirurgias que não tiveram o grau de satisfação, né, desse paciente totalizado, ou seja, é uma longa experiência. Então, o que te permite, né, conseguir esses efeitos naturais e ter o resultado realmente? Isso, assim, são os anos de experiência e estudo, né? Esse ano mesmo eu já participei de 5 congressos fora de Brasília. Essa semana estou indo para um outro, que é em Curitiba, e quase sempre eu falo sobre complicações pós-blefaroplastia, que são as cirurgias mais complexas e difíceis. Operei recentemente também, semana passada, uma paciente que tinha feito 6 cirurgias, fez a primeira, fez mais 5 reparos e ainda não estava legal. Então, são cirurgias complexas. Mas nas pálpebras inferiores. Por isso que eu acho que é importante fazer a cirurgia da pálpebra inferior com o paciente só sedado. Porque durante a cirurgia você senta o paciente, vê a altura, e inferior é mais importante tirar menos do que mais, menos é mais. Se tirar muito tecido da inferior, vai ter problema. Problema o quê? Estético não, problema funcional, que é o que eu já falei, o paciente vai sentir olho seco, ardência, sensação de areia, então muito desconforto. Não adianta você oferecer uma cirurgia estética para a paciente ficar linda e cheio de queixa de incômodo ocular. Mas você consegue garantir o rejuvenescimento e a funcionalidade na pálpebra inferior? Com certeza, por isso tem que ter um exame bem feito antes da cirurgia, saber indicar. Então, não adianta saber só realizar a cirurgia com uma indicação que não seja correta. Então, você tem que ver, em primeiro lugar, em qualquer cirurgia, a parte funcional, a saúde ocular. Depois, a parte estética. O que torna a blefaroplastia associada a soft lift, é isso? Isso, SUF lift. SUF é o tecido abaixo da pálpebra inferior. Então, isso ajuda. Quando a gente retira o excesso de pele e gordura, a gente faz o lift, que é a suspensão desse tecido. Então, a pálpebra fica mais bem reposicionada e evita dela baixar com o tempo e o paciente ter olho seco. Então, o que a gente faz muito hoje, que é a blefaroplastia inferior estruturada? Então, retira um pouco menos de pele na pálpebra inferior e depois a gente realiza o laser de CO2 para fazer aquela retração, aquele rejuvenescimento, além de retrair, dar aquela aparência de menos pele, melhora essas rugas finas. Então, a blefaroplastia inferior associada ao laser de CO2 fracionado, que é o Resurface, hoje é o carro-chefe das nossas cirurgias inferiores. Sensacional. Quando a gente fala em blefaro a laser, é porque já recentemente, há um tempo atrás, ela não era laser? Não, tem a blefaroplastia tradicional, que a gente utiliza a lâmina de bisturi e a tesoura, e a blefaroplastia a laser. O laser substitui a lâmina de bisturi e a tesoura. Qual a vantagem do laser? Porque o laser a gente consegue fazer cortes mais precisos e a cirurgia praticamente não sangra. Porque o laser ele já corta sem tocar na pele, o laser já corta e já cauteriza ao mesmo tempo. Então o paciente vai ter um resultado pós-operatório mais rápido, com menos edema, né, que é inchaço, menos roxo, então é uma recuperação bem mais rápida. E hoje você só faz cirurgia blefaro-laser? Blefaroplastia laser, a gente tem um laser mais moderno, que é um laser italiano, inclusive está chegando agora um outro que saiu recentemente, né, nós compramos também.
E o laser tem essa parte cirúrgica, que é a caneta cirúrgica da blefaroplastia, tem a caneta dermatológica, que é a ponteira dermatológica que faz o resurface. Eu trabalho exclusivamente na área dos olhos, mas tem as dermatologistas que fazem o laser em toda a região facial e região de pescoço e colo, com resultado excelente. Que já aproveita que está ali sedada e... Essa é a grande vantagem, porque o laser dói. Né? Até falo que o laser dói até mais do que uma cirurgia. Então, aproveita a sedação da cirurgia e já complementa com laser facial, laser de pescoço, de colo, às vezes faz em mão, para mancha, para rugas também, mas isso já é as dermatologistas. Quando a gente pensa em cirurgia, né, do olho, parece que é extremamente simples, né? Que para todo mundo é igual. Vai cortar aqui, vai subir, cortou lá em cima e desceu. Isso é um modelo padronizado? Não existe cirurgia padronizada. Tem as técnicas, as variâncias da técnica, mas a cirurgia tem que ser personalizada. A cirurgia é para cada paciente. Tem paciente que pode tirar mais pele, outros mais gordura, que tem que reposicionar tendões, músculo. Tem paciente que tem o olho muito aberto, que você tem que fechar o olho um pouquinho, porque aquilo traz sintomas de olho seco, paciente com o olho fechado que abre. Então, a cirurgia tem que ser personalizada ou individualizada. Cada caso, a gente aborda uma técnica e oferece o resultado que possa, né, para aquele paciente. Você acabou de nos falar sobre essa paciente que te chamou a atenção, né, por já estar buscando aí a 5ª vez uma cirurgia e ainda está insatisfeita. Agora, para o lado positivo, você se lembra de algum paciente que tenha te marcado muito? Tem, assim, vários pacientes, né? Todo dia tem pacientes novos. Esses casos que a gente faz de complicações, talvez são os casos mais desafiadores, os casos que a gente até gosta mais. Infelizmente, né? Tem esses casos, mas quando a gente consegue, já são pacientes que já chegam chorando no consultório, problema psicológico, já está lá 2, 3 anos tentando resolver e não consegue. Então, são pacientes que marcam, apesar de infelicidade de ter essas complicações, quando a gente consegue resolver, né? E devolver a autoestima desse paciente, são casos que marcam, que a gente fica bastante feliz. Certeza. Doutor, quando a gente fala em mais de 20 mil cirurgias, é muita cirurgia, né? É cirurgia pra caramba. Então, acredito que você já saiba daí quais são as principais dúvidas, o que o paciente tem medo, o que ele vai perguntando, quais os grandes mitos que as pessoas chegam e até precisam, vão ter uma vida melhor, mas não têm coragem de fazer, que chega no seu consultório, que seria importante a gente desmistificar para a audiência. Esse é um dos objetivos do nosso programa. O fato da blefaroplastia ter subido aí no ranking parece muito, né, com essa questão da estética, do rejuvenescimento, mas o cansaço, a funcionalidade, toda essa vantagem no que tange ali o olhar, né, esse nosso... E agora, ouvindo o senhor falar o tempo todo da questão do olho seco, a mulher na menopausa, eu falo por mim, entrar no climatério. Gente, eu vivo agora com colírio na bolsa. É areia no olho, por aí vai. Então, eu vi que eu quero, né? Vou realizar a minha cirurgia, tem muita ruga aqui, o que já dificulta. E quando eu penso e te ouço falando o tempo todo no cuidado, tem que abrir um pouco mais, tem que fechar, esse sintoma de olho seco, tudo isso pode ser resolvido. Então, o que a gente pode desmistificar, né, sobre a cirurgia com relação a doer, ao olho, posso ficar cego? Você deve ter mais exemplos do que eu. Isso, quando a gente fala aí de quantidade de cirurgias, que são muitas, não são só blefaroplastia estética, são patologias também da região ocular. São todas cirurgias plásticas-oculares, né, porque eu só trabalho com essa área. Mas são os tumores, tem tumores, tem os cânceres nas pálpebras, tem acidente, tem as pálpebras caídas para fora, para dentro, tem questão do olho seco, você falou, existem cirurgias para resolver o olho seco hoje em dia, que é uma queixa muito frequente em Brasília, né, que já tem um clima seco, e mulheres ali, quando a parte hormonal começa a alterar, cai muito a qualidade da lágrima, não é nem a quantidade, a qualidade cai bastante. Então, vem as queixas que você até citou que tem, que é sensação de areia, vermelhidão, né, ardência, coceira, tudo isso. Então, existem os procedimentos cirúrgicos também para melhorar esses sintomas de olho seco
E tem aqueles pacientes que têm muita lágrima, tem um canal lacrimal entupido, também que a gente consegue desobstruir. Então, são uma gama de cirurgias, né, da parte só da região periocular. Em termos de complicações, existe. Toda cirurgia tem risco, mas o risco da blefaroplastia, quando feito em um local apropriado, com um profissional experiente, o risco é mínimo. Não existe risco zero para nada, mas assim, o risco mais comum seria o quê? Romper um ponto, que é coisa simples, vai e refaz. Infecção, nunca vi, nem tive nenhum caso de infecção. Cegueira existe? Existe. Eu também, graças a Deus, não tive nenhum caso de cegueira, mas já recebi pacientes que veio pós-blefaroplastia, que ficaram cegos. Qual a principal causa da cegueira? É hemorragia. Então, todo paciente que opera tem que sair com o celular do médico e dos auxiliares, porque se teve hemorragia em casa, que pode acontecer, liga para o médico, volta para o centro cirúrgico, cauteriza, acabou, não vai ter esse risco. Então, assim, às vezes acha que é uma cirurgia simples, porque é uma cirurgia de pequeno porte, relativamente rápida, mas tem risco, e eu já vi uns 2, 3 casos que chegaram de outros lugares, né, com cegueira pós-blefaroplastia, e é uma coisa irreversível, porque a hemorragia atrás do olho comprime o nervo óptico e mata as fibras nervosas. Aquilo é irreversível, as fibras não regeneram. Então, é cegueira permanente, que a gente chama de amaurose. Nós falamos de um problema, né, que pode acontecer. Agora, voltando um pouquinho, como é que é o pré-operatório e o pós-operatório para quem está aí querendo se preparar para fazer uma blefaroplastia? O pré-operatório, a primeira coisa é a consulta completa. A gente tem que fazer um exame oftalmológico, não um exame de grau, mas tem que saber como que o paciente enxerga, ver a acuidade visual, um exame biomicroscópio, que é um exame no aparelho que a gente vai ver toda a estrutura de pálpebras, de vias lacrimais, de cílio, supercílio, que é a sobrancelha, a superfície ocular, conjuntiva e córnea. Então, faz todo o exame e vai fazer com isso a indicação. Também tem os exames, né, que são exames pré-operatórios, como o exame de sangue completo e o risco cirúrgico. Todo paciente tem que ter uma avaliação cardiológica, até mesmo se o paciente tiver algum problema, você já sabe antes, se toma alguma medicação, tem medicação que tem que ser suspensa antes da cirurgia. Então, com o exame oftalmológico bem feito, os exames pré-operatórios tudo ok, o paciente tem a indicação. Já o pós-operatório, por ser uma cirurgia com anestesia local e sedação, o paciente sai do centro cirúrgico, vai para a sala de repouso, permanece mais ou menos em torno de 1 hora. Isso com a cabeceira elevada e fazendo compressa gelada. Depois já está liberado para casa. E são 2 dias de repouso mesmo. 2 dias quieto em casa, deitado, bastante compressa gelada. Vai usar colírio e pomada de lubrificante e antibiótico anti-inflamatório e analgésico em caso de dor. Em alguns casos a gente passa também um antibiótico oral profilático. Terceiro dia o paciente já pode fazer atividades normais. Então, sim, tem um dia da cirurgia, o dia seguinte, no outro dia já está liberado para atividades, dirigir, ler, exceto atividades físicas. Academia, piscina, de 10 a 15 dias afastado. No mínimo. No mínimo. E como é que eu vou estar dia 1, dia 2, dia 3? Quando é que eu vou poder passar maquiagem de novo? Fica muito inchado, fica estranho. A internet a gente acaba vendo cada coisa. Essa questão de maquiagem eu recomendo após 2 a 3 semanas, tá? Principalmente em cima da cicatriz. Em volta dos olhos pode usar, sem problema algum. Se vai estar inchado, roxo, é muito variável de paciente para paciente. Com a técnica da blefaroplastia laser, praticamente a cirurgia não sangra. Então, o paciente sai da cirurgia, é como assim, quase nada roxo e pouco inchado. O problema é que em casa, se não faz um pós-operatório bem feito, faz um esforço, alguma coisa, rompe uma veia pequenininha, aquilo vai sangrar, vai ficar roxo, então vai ter o hematoma, como se tivesse sangrado na cirurgia. Então, o paciente também tem que colaborar e fazer um pós-operatório, realmente dedicar ali 2 dias para repouso absoluto. E tem quem não faz, sendo só 2 dias ainda? Tem quem não faz, você até sabe, porque às vezes o paciente opera no dia e você vai ver lá, já está mandando mensagem para você, já está postando coisa no Instagram, você sabe que o paciente está no celular, ou seja, não está nem colocando compressa gelada. Então, muitos pacientes, muitos não, mas tem pacientes que realmente não faz o pós-operatório porque acha que não vai mudar no resultado.
E tem que ficar colocando gelo o tempo todo? É de hora em hora? Assim, Como é que quanto funciona? mais colocar, não é gelo direto, é compressas gelada, pode colocar aquelas bolsinhas de gelo em cima do agasalho, no paninho, para manter ali mais frio. Quanto mais frio, né, o frio, o que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição nos vasos, então reduz o possível sangramento. Então, quanto mais colocar, principalmente no primeiro dia e no dia seguinte, com certeza melhor será a recuperação. E nesse primeiro e segundo dia, nada de TV, de telas? Não, porque o olho vai estar tampado a maior parte do tempo. Você pode escutar uma música, pode escutar a TV, mas o olho o ideal é ficar fechado. Você vai praticamente tirar a compressa para ir ao banheiro e alimentar. E olha que oportunidade boa de ouvir os audiobooks. Exatamente. Vamos montar aí um bom plano para que esses 2 dias sejam bem, porque dá para ouvir tudo, né? Dá. Ficar tranquilo ali, já me É animei hora mais, de ficar doutor. repouso, meditar ali também, importante. É verdade. Olha só, além da estética, né? Quais outras condições podem exigir, porque foi isso que eu entendi, que o senhor é um cirurgião plástico ocular. A blefaro é uma das cirurgias que você Isso. realiza. Que outras cirurgias plásticas oculares são? Isso. Porque cirurgia plástica ocular ou oculoplástica, que muita gente fala, é a subespecialidade da oftalmologia. Como eu já falei, a gente tem que fazer a especialização, que é a oftalmologia, durante 3 anos, e depois você escolhe uma subespecialidade. Tem cirurgia plástica ocular, tem catarata, retina, glaucoma, oftalmopediatria, neurooftalmologia, são várias. Então, são mais 2 anos. Quais são as cirurgias da plástica ocular? São as cirurgias palpebrais. A blefaroplastia é a estética da pálpebra, mas tem todas as patologias, né? As mais comuns é a ptose, que é a pálpebra caída, e os tumores. Tem tumores benignos, desde uma verruguinha, uma pinta, aos tumores malignos, que são os cânceres de pele. O principal deles é o carcinoma basocelular, que é através da irradiação ultravioleta do sol. Isso é muito comum em paciente de pele clara com mais idade, né? Até porque no passado poucas pessoas usavam óculos escuros, protetor solar. Então, é uma cirurgia que tem no dia a dia para a gente. Além das cirurgias palpebrais, tem as vias lacrimais, que se situa aqui no canto das pálpebras e leva a lágrima para o nariz. Tem tanto a obstrução, o paciente fica com secreção no olho, que a gente faz a desobstrução, como tem também as vias muito abertas para paciente com olho seco, que a gente às vezes tem que fazer uma obstrução mecânica para segurar mais lágrima e dar mais conforto. E a terceira parte da cirurgia plástica ocular, que são as cirurgias orbitárias. Órbita é a caixa onde o olho se encontra, a parte óssea em volta. Então tem nos traumas as fraturas de órbitas, tem os tumores que tem atrás do olho e tem também principal a doença de Graves, que é o hipertiroidismo, que são aquele olho esbugalhado para fora, aquelas pálpebras muito abertas. Você tem que tirar o osso, colocar o olho para dentro e reposicionar a altura das pálpebras. Também são cirurgias do dia a dia do cirurgião oculoplástico. Mais um ramo da oculoplástica são as cirurgias, né, são os procedimentos de cavidade anoftálmica, paciente que já perdeu o globo ocular, não tem, que a gente faz a adaptação de próteses, faz cirurgias para reconstruir a cavidade dos olhos, para depois reabilitar esse paciente com a prótese, para o paciente seguir uma vida, ter uma vida no dia a dia, melhor convívio social, sem que outras pessoas saibam que ele é deficiente. No caso, ele vai ter um olho... Um olho que as pessoas falam, normalmente, olho de vidro. Sim. Mas não é um vidro, é uma prótese de acrílico pintada à mão, toda desenhada exclusivamente para aquele paciente. Teve um menino, não sei se vocês ficaram sabendo, um menino de 20 e poucos anos, que ele é autista, que na Asa Norte outros adolescentes arrancaram o olho dele. Saiu na mídia, tudo quanto é lugar no Brasil, já tem uns 2 anos. Simplesmente arrancaram o olho dele com canivete, menino autista. E ela não conseguiu, o paciente mais carente, não conseguiu na rede pública fazer essa adaptação de prótese. A esposa do meu paciente, que me conhecia através de rede social, pediu e eu fiz, né, dei de presente para ele, que é um menino super agradável, educado, dei de presente essa prótese. Aí fizemos a adaptação da prótese ocular. E fica parecido mesmo? Bem parecido, né? Na mesma cor, e o engraçado é que ele tem o olho castanho e tem as próteses verde, azuis. Aí ele pediu para testar um azul. Quando eu coloquei, ele queria de toda forma prótese azul. A mãe dele não deixou.
que ia ficar ali diferente. É. Gente, a gente pensar, né, o quanto, através da medicina, de procedimentos, né, de tantas coisas, a gente pode, situações como essa que são, acho que não tem nem né, uma crueldade, e poder ver que a pessoa vai ficar satisfeita de novo, ter parcialmente uma normalidade ali, porque além de não enxergar, ainda ficar com... No caso desse paciente, estava sem o olho, né? Ele tirou o olho, estava praticamente a cavidade, né? Que é um buraco mesmo, um olho normal e o outro um buraco no olho. E um jovem, né? De 20 e poucos anos. Nossa, que desafiador. Por exemplo, você perguntou casos que me marcaram, talvez o caso que mais marcou, isso já tem mais de 15 anos, uma paciente que tinha uma doença, que sentia muita dor nos 2 olhos, mas não enxergava. Era uma paciente totalmente deprimida, que andava de cabeça baixa, adolescente. Fiz a cirurgia para adaptar a prótese. Então, nos 2 olhos dela são próteses oculares, ela é deficiente visual. Depois disso, ela virou outra pessoa. Fez faculdade, passou no UNB, estudou, formou. Depois ainda trabalhou comigo numa clínica, no setor de deficiência visual, que eu trabalhava. Então, é a paciente assim, que mais me marca pela superação dela. Paciente que é deficiente visual e cresceu na vida, virou outra pessoa, mesmo não enxergando, mas sabendo que ela estava com olhos ali que as pessoas não sabiam que ela é deficiente. Gente, que maravilha. E outra, né? Sem dor. Exatamente, sem dor. Porque, às vezes, a gente não ignore, né, as dores, não normalize a dor. O que eu mais tenho visto aqui é respirar pela boca não é normal, sentir dor não é normal. Nós, mulheres, não precisamos enlouquecer, morrer de calor, ficar demente. Nada disso é normal, né, doutor? Não, dor não dá, né? Porque tem os casos que o paciente, às vezes, perde a visão e você pode adaptar uma prótese por cima do olho. O problema é que ela tinha dor nos 2 olhos, né? Uma pressão muito aumentada nos olhos que não melhorava com medicação, então tive que fazer a cirurgia para retirar uma parte do olho, a parte nervosa, a parte interna do olho, que é o que dói, para depois adaptar as próteses, porque ela tinha um olho branco também. Então, se ela não tivesse dor, tivesse os olhos ainda, mesmo que não enxergasse, poderia seguir, né, a vida social. O problema é que, além da dor, ela tinha os olhos totalmente brancos. Sem a íris, todo esse todo desenho. branco. A parte, né, que é a córnea, que está na frente da íris, a córnea é transparente, a íris tem a cor lá, colorida. A córnea, que é transparente dela, era toda branca, opaca. Então, você não via a parte interna, não via a íris. Então, um olho branco, esteticamente, com certeza ela sabia aquilo que incomodava ela e levava a certo tipo de depressão. Ela evitava o convívio social. Uau. Doutor, claro que aqui no Consultório Aberto nós buscamos médicos referência na sua área, né? Além, agora, com a minha maior compreensão, da cirurgia plástica ocular, de todas essas questões que são de doenças, ou nesse caso, como o senhor falou, até vai além da funcionalidade, né? É algo de uma vida realmente... Impacta a vida nesses casos. Sim, mas eu ainda não tive nenhum oftalmo. Aqui, você é oftalmo, mas eu quero até, inclusive, que o senhor me auxilie nesse sentido, porque eu sei que não é sua área, mas gostaria que o senhor desse um formato en passant, algo que é uma condição sine qua non para que as pessoas prestem atenção na visão, porque é algo muito sério, né? Então, tem médicos especialistas em catarata, em glaucoma, e você vai saber várias outras especialidades, porque ficar cego é algo que se pode, dependendo da patologia, evitar. Com certeza. Olho não se pode coçar. Gente, eu tive, agora com essa questão do climatério, coçando os olhos, que eu nem sabia esse nome, porque fui eu que causei uma úlcera no meu olho. Isso é uma ferida, né? Uma lesão na córnea. Sim, então queria que o senhor, se fosse conversar com a população em geral, né, a frequência de buscar um oftalmologista, a importância que isso tem. Até a gente que usa óculos acha que não precisa voltar anualmente ao oftalmo. Eu tinha isso, né? Acreditava que não... Assim, eu já não faço oftalmologia há mais de 20 anos, né? Oftalmologia geral, mas eu sou oftalmologista de formação. Então, vai desde o nascimento. Então, a criança, quando nasce, já deve, assim, os pais procurar um oftalmopediatra para fazer o teste de olhinho,
tem alguns exames feitos pelo oftalmopediatra que identifica já doenças. Então, vai desde aí e depois, pelo menos uma vez ao ano, em alguns casos de 6 meses, tem que ir no oftalmologista. Tem patologias que você já identifica no início e tem como tratar. Um exemplo é o glaucoma, que é a pressão aumentada no olho, né, que vai matando as fibras nervosas e o paciente vai perdendo a visão periférica sem perceber, até chegar na visão central, e é uma doença indolor. Então, o paciente não sente dor. Às vezes não identifica a doença porque não percebe a perda de visão temporária e não tem dor. Raros casos de glaucoma, né, que são os glaucomas agudo, que o paciente vai ter algum tipo de dor. Catarata normalmente é doença de idoso, né, que são as cataratas senis da idade, mas tem outros tipos de cataratas também. Tem catarata traumática, tem catarata por uso de medicação, como corticoide. Então, tem várias patologias que você pode identificar e tratar no início, que é muito mais fácil, né? Então, novamente, né? Não é porque não está doendo. E coçar o olho também não é Coçar o normal. olho não pode. Existem degenerações da córnea que o coçar você faz piorar a doença, agravar mais. São as ceratopatias, né? Várias conhecidas. Então, fique claro. Eu tinha, né? E coça. Tem gente que esfrega de todo uma forma mundo, tão... toda a população deve, pelo menos uma vez ao ano, ao oftalmologista geral fazer os exames básicos, pelo menos, que é o exame de refracional, que é ver grau, ver a superfície do olho, ver fundo de olho também, a parte da retina, que é extremamente importante, medir pressão ocular. Isso já é uma coisa do oftalmologista geral. Aí, do oftalmologista, aí ele pode encaminhar para um subespecialista, dependendo da necessidade. No caso do oftalmologista, ele, na especialização e depois a subespecialização, ele acaba estudando mais do que a maioria das outras. Subespecialização do oftalmologista são 5 anos, né? São 6 de faculdade, pelo menos mais 3 para você ser oftalmologista, né? E mais 2. E aí você faz a prova de título de oftalmologista, aí você é especialista, especialidade de oftalmologia, aí mais 2 de subespecialista. Hoje em dia, em várias áreas, tem sim, igual tem um ortopedista que só mexe com mão, outro só joelho, outro só quadril. Oftalmologia são muitas áreas. É uma área, né, às vezes por ser um órgão pequeno, as pessoas não sabem, mas é muito extensa. Uau. Tá? Falando nisso, vou voltar de novo para as 20 mil cirurgias, os 20 anos de experiência. Nós já havíamos conversado anteriormente e estou acreditando aí, segundo as demandas que estão acontecendo, que você vai entrar para a área aí da docência. Como é que vão ser? Tem planos aí para mentorias? O que o senhor decidiu aí? Eu já trabalho com essa parte educacional na subespecialidade. Eu sou um médico, em Brasília são só 2 médicos, credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, para ensinar os fellows, né? Fellows é o oftalmologista, especialista que quer fazer a subespecialidade. Mas aí tem a demanda de ex-alunos, de outros colegas, né, que querem que eu ensine outras coisas, até profissionais que já são plásticos oculares, querem aprender cirurgias mais complexas, outros tipos de procedimento. Aí a gente está pensando, né, talvez no futuro, em montar cursos ou mentoria, eles pedem muita mentoria também, como administrar a clínica, a parte de gestão, para ter sucesso com o tempo. Mas isso é mais para frente, que eu tenho que primeiro organizar minha agenda, reduzir um pouquinho a carga de trabalho, eu estou trazendo outros colegas especialistas para trabalhar comigo, a clínica a gente vai ampliar, fazer um consultório novo, e vamos ver. No passado não era o meu objetivo, eu achei que quando eu fizesse 50 anos eu iria reduzir bastante o trabalho, e nunca trabalhei tanto igual nesse último ano. Isso é bom? Está satisfeito? É bom, satisfeito, é o que eu gosto, sou apaixonado pela medicina, a coisa que eu mais gosto de fazer é operar. Apesar que cansa, né? Você não tem jeito, com o tempo você tem que reduzir, né? Selecionar, fazer. Hoje eu faço mais os casos mais complicados, né? Patologias simples, tem outros colegas da equipe que já realizam. realizados. A Clínica Durans tem quantos anos e quais são os outros serviços que tem dentro da clínica? A Clínica Durans já tem mais de 16 anos, fez 16 anos em março, né? No mesmo local, lá no edifício Dr. Crispim, na Asa Norte, e lá é exclusivamente de cirurgia plástica ocular e dermatologia. Então tem a dermatologia, tanto a parte
de patologias, né, da pele, quanto a parte estética. Lá as dermatologistas fazem procedimento como botox, lasers, preenchimento, bioestimuladores, fio, toda a gama estética dessa área dermatológica. E a gente faz muito procedimento em conjunto. Eu faço a blefaroplastia, a dermatologista entra após a cirurgia com o paciente sedado e realiza outros procedimentos, principalmente a aplicação de laser, que é um procedimento que dói, aproveita a sedação, então oferece muito mais conforto para o paciente e realiza 2 procedimentos ao mesmo tempo. Já sofre ali o pós, o pós de uma vez só. Daqui 5 anos, você imaginava que ia dar uma parada e ia reduzir. Aí agora, além de continuar, vai ensinar. Qual é o plano agora para os próximos 5 diante dessa novidade que tem aí? Os próximos 5 anos, o objetivo é fortalecer minha equipe, né? Até porque a clínica depende muito de mim e eu que estou à frente, reduzir essa carga de trabalho manual e mais para essa área de ensinar, né, outros colegas, entrar com eles em cirurgias mais complexas e ensinar a parte de gestão também, gestão de clínicas. Pois é, porque depois de 4 anos já atuando, você já empreendeu e já abriu clínica desde essa época. Isso. Foi sozinho ou como a maioria dos médicos você começou com outros? Não, na clínica sempre a sociedade, eu e minha esposa. Né? Minha esposa faz a parte de dermatologia e medicina estética e eu plástico ocular. Sempre pensei em ter minha clínica, mas trabalhei em várias outras clínicas, fui chefe de serviço de grandes clínicas de oftalmologia em Brasília, sempre no setor de plástico ocular, mas hoje em dia estou só na clínica Durães. Pensando em mentoria, qual o legado que o senhor quer deixar para a cirurgia plástica ocular do Brasil? O objetivo é formar colegas excelentes, colegas profissionais de excelência, porque é muito prazeroso. Hoje eu já tenho ex-alunos que são chefes de grandes serviços, que têm sucesso, isso é extremamente prazeroso. Meus filhos, uma é médica, mas não quer seguir a mesma área, vai na área vai fazer residência agora de neuropediatria, e meu filho já é área de economia e administração. Então, como em casa ninguém vai me seguir, então eu vou trazer outros colegas para que a clínica siga por muito tempo, né? E deixar o legado, né? Sempre ter alunos, né, que sigam meu trabalho durante todo esse tempo. Se você fosse falar do seu trabalho, de você como médico, quem é o Dr. Rodrigo Durães? Por que você se escolheria para ser o seu cirurgião ou o seu mentor? Quem eu escolhi? Você. Por que você se escolheria? Você escolheria você? Tá. Primeiro que eu sou apaixonado pela medicina. Nunca pensei em fazer nada, quando criança, a não ser médico, né? E, assim, no início, durante a faculdade, sobre escolher especialidade, eu me apaixonei pela oftalmologia e já entrei na faculdade querendo fazer cirurgia plástica. Durante a faculdade, eu conheci a plástica ocular através de um cirurgião plástico que me falou dessa subespecialidade, que era uma cirurgia mais tranquila, porque a cirurgia plástica opera muito em pé. Eu, por ser alto, já sentia dor nas costas, aquelas coisas. Então, antes de formar, como acadêmico, eu já fui no primeiro congresso de cirurgia plástica ocular, que esse cirurgião plástico no Rio me falou, e eu fui para Belo Horizonte assistir ao congresso de cirurgia plástica ocular. Ali eu já me identifiquei. São cirurgias que se opera sentado, cirurgias com tempo mais curto e dedicação exclusiva. Fiz uma boa residência, um bom fellow, né, que é a subespecialidade. Fui para outros lugares, outros países, fazer cursos, né, estágios. E, assim, me dedico até hoje, estudo praticamente todo dia. A gente tem que estudar, porque quando a gente ensina, a gente tem que estudar muito. Participo de vários congressos, né, com aulas. Inclusive, estou indo agora para o maior congresso da América Latina de oftalmologia. Serão mais de 5.000 oftalmologistas, que agora, a partir de quinta-feira, já vou dar minha aula em Curitiba. Você não vai só como espectador, você vai como professor. Não, sempre eu dou aula, né? Todo congresso que eu vou, assim, quase todos eu vou para dar aula e, é lógico, assistir, né? Compartilho a minha experiência e aprendo com os outros colegas também. Porque medicina, você vai a vida inteira estudar, não tem fim, o aprendizado não acaba, você vai só melhorando, mas sempre tem algo novo para aprender. E você gosta, né, dessa parte da inovação também, da tecnologia? Gosto. Se você não estudar, não dedicar,
aí você fica para trás. Você tem que sempre estar ali, para você estar profissional de ponta, tem que estudar todo dia, procurar aprender, investir em equipamentos, né? Tudo isso faz parte, não é só a teoria. Finalizando, já falamos para os médicos, agora eu gostaria que você falasse com esse paciente que sonha em rejuvenescer o olhar, né? Mas ele tem medo ainda da cirurgia, porque tem muita gente que tem medo. O que o senhor, enquanto profissional de longa expertise, tem a dizer? Não, primeiro, falar para o paciente que deseja fazer a cirurgia de pálpebras que procure um médico especialista. Porque hoje em dia, vários médicos, né, fazem curso de final de semana, um curso de um mês, e já se declara como cirurgião daquela área. Então, é muito fácil até você pesquisar. Você vai na internet, existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, e ver se o médico é um médico credenciado. Lá dentro da sociedade também tem vários membros, tem um membro adjunto, tem outros membros, e tem um membro titular, que normalmente são os médicos mais experientes. Então, você pesquisando um bom profissional, também conversando com outros pacientes que já fizeram cirurgia com outro médico, né? Procurando um bom profissional, com certeza você terá um bom resultado. E Brasília tem vários bons profissionais da área. Maravilha. Obrigada. Eu que Foi agradeço. ótimo. Me aguarde, estou chegando aí para fazer, gente, a minha blefaro. E é isso, tem coisas que nós, mulheres especificamente, ficamos relutando, aguardando, e a autoestima, ela é nossa responsabilidade. Então, um olhar vivo, né, aberto, sem esse cansaço ou até esse incômodo, às vezes nós nos culpamos e não fazemos porque, mas tem outras coisas mais sérias, e se acontecer alguma coisa, nem precisava fazer, precisa, nós merecemos. A autoconfiança, ela vem de se sentir bem, de se sentir bonita, e eu realmente sou uma incentivadora nesse sentido de nós estarmos cada vez melhor, né? Isso. É uma cirurgia muito segura e que vai trazer uma qualidade de vida diferenciada, né? Então, hoje em dia, todo mundo merece viver bem, ser bem aceito no meio social, e a cirurgia, bem indicada, vai ajudar. Não, estou cansada. Toda vez que eu vou tirar foto com alguém ou sorrir, eu falo, não olha para as minhas rugas, já já vou resolver. E é isso. E para você, eu vou deixar aqui na descrição as qualificações, né, do doutor, onde encontrá-lo. E para você, até o próximo consultório aberto.